pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, com bastante saúde. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Fabiola Cruz. Eu atuo na educação de jovens e adultos. Para deixar essa aula mais inclusiva, eu vou me descrever para vocês. Eu sou uma professora negra, de olhos castanhos escuros, cabelos também castanhos escuros, mais ou menos na altura dos ombros. Hoje estou vestindo uma blusa vermelha. Atrás de mim tem uma parede amarela. Do meu lado direito eu tenho um quadro com uma paisagem de um barco ancorado numa praia, num fim de tarde. E do outro lado eu tenho uma plantinha bem verdinha. Bom, agora que a gente já se familiarizou, já me apresentei para vocês, eu vou falar sobre o assunto da aula de hoje. Hoje eu convido você a reconhecer a importância dos documentos pessoais, dos documentos que nós temos e que nós utilizamos no nosso dia a dia. São vários, né? O que são os documentos de identificação pessoal? Essa é uma grande questão para a aula de hoje. E aí, você sabe me responder? Para que servem? O que constam nos documentos? Você sabe me responder? É por isso que a gente vai fazer uma aula exclusiva sobre esse tema. Todo cidadão deve possuir os documentos pessoais. Você sabia que ter os documentos é uma questão de direito do cidadão? Já tinha pensado nisso? Os documentos são uma forma de cadastramento obrigatório. E eles servem para que a gente possa ter direitos, para que a gente possa exercer a nossa cidadania. Com os documentos, a gente pode se identificar e ter acesso a uma série de serviços. Serviços públicos, por exemplo, tais como conseguir se matricular numa escola, ter acesso à rede de saúde, como o SUS, Sistema Único de Saúde. Os documentos pessoais são exigidos sempre que é preciso que a gente se identifique. Para fazer a matrícula na escola, na hora de abrir uma conta num banco, né, numa instituição bancária, na hora que a gente vai viajar, a gente também precisa se identificar. Para entrar num prédio, a gente também precisa mostrar os nossos documentos, a gente precisa se identificar. Viu quanta coisa importante? Você já prestou atenção nas informações que constam nos seus documentos? Todos eles têm o seu nome. Tem data de nascimento, data de emissão, um número de registro, filiação, naturalidade, nacionalidade. A maioria dos documentos tem essas informações. Por isso, a partir de agora, eu vou falar sobre cada um dos documentos para a gente prestar atenção neles. Vamos lá? Agora, nós vamos falar sobre a certidão de nascimento. O primeiro documento que todo cidadão deve ter. Bom, a certidão de nascimento é aquele documento que os pais fazem assim que a criança nasce. Nesse documento, existe ali informações sobre todos os dados do registro da criança. O nome completo, nome e sobrenome, o local onde aconteceu o nascimento daquela pessoa, a nacionalidade, a filiação. Você sabe o que é filiação? O nome do pai e da mãe. É o primeiro documento que a pessoa deve ter, como eu já falei. E o mais importante, porque é a partir da certidão de nascimento que a pessoa consegue ter outros documentos. Só é possível ter outros documentos civis a partir da certidão de nascimento. Outros documentos, como, por exemplo, a carteira de trabalho, a carteira de identidade, o título de eleitor,
o CPF, que é o cadastro de pessoa física, e tantos outros documentos. Viu aí a importância de toda criança, ao nascer, já ter a sua certidão de nascimento? Bom, olha aí um modelo de certidão de nascimento. Embaixo do nome certidão de nascimento tem o nome da pessoa a quem se refere este documento. E mais abaixo as informações, como por exemplo, a data de nascimento, escrito por extenso, o dia, o mês e o ano, escrito através de algarismos, a hora em que a pessoa nasceu, o município em que a pessoa nasceu. Temos também o local onde nasceu, nesse caso, o local de nascimento foi na residência. Temos também o sexo da pessoa. Mais abaixo, a filiação, o nome do pai e o nome da mãe. Abaixo, nós temos o nome dos avós e todas as outras informações referentes a esse registro. Viu aí? Você ainda possui a sua certidão de nascimento ou já não possui mais? Se possui, aproveita, dá uma olhadinha no documento para ver todas as informações que estão contidas lá. Será que você sabe, por exemplo, o horário que você nasceu? Agora eu vou apresentar para vocês o Registro Geral, o RG. Ele é aquele documento que a gente pode chamar de documento mãe. Depois, é claro, da certidão de nascimento que nós já falamos. É a partir do RG que é possível tirar a maioria dos outros documentos. Você sabia disso? Ele é considerado o documento mais importante do cidadão, pois ele representa a identidade de cada pessoa registrada no nosso país, no Brasil. Você precisa andar sempre com seu RG, sabia? Ele é um documento que tem a sua foto na parte da frente, a marca da sua digital, o nome também dos pais, o nome da mãe, o nome do pai, a data de nascimento da pessoa, a região onde a pessoa nasceu. Olha só quanta coisa importante, não é mesmo? Bom, no momento de fazer o RG, é necessário coletar todas as digitais da pessoa. Você lembra disso? Quando você tirou o seu documento? É verdade, fica tudo cadastrado. Esses dados, eles são armazenados nos bancos de dados dos órgãos públicos. Por isso que quando a gente vai tirar o documento, a gente precisa colocar lá todas as nossas digitais. Afinal de contas, a partir das impressões digitais, não é possível ter confusão entre as pessoas. Existem até pessoas com o mesmo nome, que são chamados de homônimos, mas com a mesma digital? Nunca. No RG, você pode acrescentar números de outros documentos, como, por exemplo, do CPF, do cartão cidadão. Você sabia disso? E isso facilita muito. Quando a gente tem um único documento com informações dos outros documentos, isso ajuda pra caramba. Todas as vezes que você precisar apresentar o seu documento, já tem ali todas as informações importantes contidas nele. É importante que você atualize seu RG de pelo menos em 10 anos. Sabia disso? Caso contrário, você pode ficar até barrado em algum lugar quando você apresentar o seu documento. Afinal de contas, a foto que você tem lá naquele documento de mais de 10 anos atrás nem te identifica mais, não é verdade? Agora vamos falar de um outro documento muito importante, que é o título de eleitor.
O título de eleitor é um documento necessário para que o brasileiro vote e participe da vida política do país. O documento informa o número de inscrição, a zona e a seção eleitoral, onde deve ser exercido, onde você vai votar, onde é exercida a sua cidadania. Apesar do título de eleitor não ser um documento utilizado no nosso dia a dia, todo brasileiro precisa ter o título. Todo brasileiro com mais de 18 anos é obrigatório que se tenha o título. Ele precisa ter a inscrição desse número. E esse documento é importante para muitas coisas. Se, por exemplo, você quiser fazer um concurso, se você precisar entrar numa empresa, todos esses documentos são exigidos e o título de eleitor não fica fora disso, não. Hoje nós temos também o título digital. Você já viu o título digital? Ele fica num aplicativo chamado e-Título. E é uma via diferente daquela que a gente tem no papel. Permite um acesso mais rápido, por ser através de um aplicativo. Ali você tem todas as informações do cadastro na Justiça Eleitoral, assim como é o título físico. Só que ali você também tem a foto. Não é bacana? Agora eu vou falar sobre um outro documento, que é a carteira de trabalho. A carteira de trabalho e previdência social, também chamada de CTPS, é um documento que registra a vida profissional do trabalhador e garante o acesso aos direitos trabalhistas. É por meio daquelas informações ali que tudo que está previsto em lei como direito trabalhista é garantido a esse trabalhador. Hoje, a carteira de trabalho também pode ser emitida de forma digital. Na carteira de trabalho estão contidas todas as informações, todos os registros referentes à vida do trabalhador, como eu já disse. Então, ali a gente tem a informação do início, de quando a pessoa começou a trabalhar numa determinada empresa, quando ela teve período de férias, quando ela teve aumento salarial, tudo está registrado ali. Então, é importante que todo trabalhador guarde com cuidado esse documento. Agora nós vamos falar sobre o CPF, que é o Cadastro de Pessoa Física. Esse documento, ele é também muito importante. Ele é feito pela Receita Federal e serve para identificar os contribuintes. O CPF é uma numeração com 11 dígitos, são 11 números ali. Ele é importante caso a gente queira prestar algum concurso, se a gente quiser também se matricular na escola. Lembra que você utilizou o seu para fazer a sua matrícula na EJA? Então, é importante também quando a gente utiliza para abrir conta num banco, para pedir um cartão de crédito e até mesmo para se cadastrar no aplicativo do Rio Educa em Casa. A gente sempre usa o CPF. Bom, depois de tudo que nós falamos sobre tantos documentos, eu até gostaria de ressaltar aqui que a nossa identidade não é somente feita através dos documentos que a gente carrega por aí. Nesses documentos são registradas informações sobre nós, mas o que nos faz, o que nos identifica realmente, o que identifica cada um de nós é como a gente se percebe e como a gente se apresenta no mundo, né? Fica a dica. Nessa aula, você reconheceu a importância dos documentos pessoais como direito para que você consiga exercitar a sua cidadania. Nós apresentamos na aula de hoje alguns documentos que são muito importantes, como a certidão de nascimento, o RG, o título de eleitor, a carteira de trabalho, o CPF. Pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Eu sugiro que
que você converse com seu professor a respeito do que nós falamos aqui. Eu espero também que você tenha gostado da nossa conversa. E se lembre da importância que os documentos pessoais exercem na nossa vida. Não deixem de assistir a nossa próxima aula, tá bom? Eu fico por aqui. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau!